E aí, gurizada, bem-vindos. Eu sou o professor André Del Mestre, professor do IFSU Campus Charqueadas. Esse é o curso de Programação Estruturada em C. Começando um assunto novo, playlist nova, com recursão, funções recursivas. Esse assunto é um assunto exclusivo da graduação aqui do nosso campus. O pessoal do técnico não vê. Então, vamos lá ver o que tem diferente aqui nesse assunto. Beleza. Bom, funções recursivas em C, né? Dentro do curso de Programação Estruturada. Principais conceitos. Bom, nesse curso, nas outras playlists, tu viu funções e depois ponteiros, aí eu contextualizei isso dentro de funções, para a gente usar os ponteiros nesse contexto, né, para fazer passagem por referência, pra passar vetor para dentro de função, né? E aí agora chegou o caso especial da função que chama a si própria, que chama-se função recursiva. Então, toda função que chama a si mesmo vai ter esse nome. Então é visto em separado por ser um caso especial. Não trabalhamos nenhuma vez assim com as funções anteriormente, tá? Então essas funções recursivas elas têm ali o seu nicho, vamos dizer, de problemas para ser resolvidos com elas, né? São largamente utilizadas em alguns nichos, por exemplo, estrutura de dados, funções para percorrer árvore, para lidar com árvore, geralmente são recursivas, por exemplo, você vai ver depois, disciplinas mais avançadas do curso, estrutura de dados. Tem geralmente um código mais enxuto e elegante, a gente vai ver alguns exemplos aqui ainda nesse vídeo, e vai necessitar mais memória do que as funções e os métodos de programação tradicional. Tá? Tende a acontecer isso. Então vamos para o exemplinho clássico. Todo mundo fala desse exemplo, fatorial. Então, o fatorial da matemática ele é uma função recursiva. Então, o 4 fatorial é igual a 4 vezes o 3 fatorial. Então, o fatorial seria a função aqui igual a 4 vezes o 3 e o fatorial de novo. Aí, decompondo, né, esse fatorial, o 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial igual a 2 vezes 1 fatorial, etc. Até encontrar o 0 fatorial, que é 1. É definido como 1. Então, esta decomposição aqui é uma decomposição recursiva do ponto de vista escrito ali, tá? Como ela está descrita. E aí daqui que sai aquela fórmula geral que é álgebra, né? Mas enfim, que tu viu no ensino médio, se eu não me engano, que é n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Que vai desenhar isso aqui. Na álgebra é mais difícil de entender, o que é um pouco mais simples quando tu usa exemplos, né? Mas eu também posso dizer que 4 fatorial, sem usar recursões aqui, né, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e pronto, né? Que é assim que a gente entende melhor isso aqui, né? Ah, bom, essa função recursiva, a função recursiva, ela é programável e a sua solução está aqui. Bom, a função chamada fatorial entra um número como parâmetro n inteiro, porque fatorial é um problema de inteiros, e retorna um inteiro. Bom, se o n ele é zero, ou né, vai que o camarada sacaneou, botou um número negativo aqui, menor que zero também, vai retornar 1, tá? Se não, vai retornar n vezes fatorial de n menos 1. Então, ó, se n é zero, vai cair nesse caso, zero, então é 1. Se não, vai retornar esse caso, n vezes fatorial de n menos 1, exatamente como está escrito na fórmula da matemática. Tá? Isso aqui funciona. Bom, alternativamente, né, utilizando a solução mais abaixo, também é possível escrever, mas a gente vai utilizar a repetição, né? Então, se o n for menor ou igual a zero, aquela coisa, né? Vai que o camarada usou a função aqui de maneira equivocada e retorna 1 direto. Se não, aí faz o forzinho.
forzinho começando no próprio número, né? No caso aqui o 4. E progredindo de forma decrescente, menos menos e menos menos, enquanto o i for maior que zero. Então vai fazer aqui o f, que vai iniciar com 1, para essas multiplicações aqui elas terem elas poderem ser essas multiplicações sucessivas, né, de maneira acumulada, elas poderem ser realizadas sem nenhum problema. O f de fatorial precisa ser inicializado com 1. Quando acabar esse for, eu terei resultado aqui. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 está sendo feito neste for. O resultado é exatamente o mesmo desta função, mas são duas formas diferentes de implementar. Esta função é uma função recursiva por causa dessa característica fatorial, a função se chama fatorial e dentro dela há uma chamada dela mesma. E aqui não tem essa característica, tá? A função retorna e não tem uma chamada dela mesma, mas acaba que são equivalentes. Tá? Pausar. Continuando aqui, então. Deixa eu pausar aqui, o telefone vibrou. Vamos fazer a comparação da função com e sem recursão. Né? Então aqui eu tenho a chamada da função fatorial dentro dela mesma. E a sem recursão eu tenho aqui uma solução um pouquinho maior. É por isso que se diz que a solução com recursão costuma ser mais elegante. Ela é menor, ela não tem for, tá? Então ela é mais bonita. Tá, eu acho isso frescura, mas, né? Bom, enquanto a recursão tem aqui um pouquinho mais de desenvolvimento. Bueno, mas como desenvolver a função recursiva, né? Que esse é um exemplo, mas como é que eu, programador, vou tirar uma função dessas da cartola, né? Bom, esse é o grande problema, tá? Porque será solicitado de ti que tu desenvolva funções de forma recursiva. Não é aquele método tradicional, sequencial que tu está acostumado a pensar. Bom, eu gosto de pensar em funções recursivas em dois momentos. O primeiro é o critério de parada e o segundo é o modificador. O critério de parada é quando a função vai parar de chamar a si mesma, né? Então, no caso da função fatorial, sabe-se que 0 fatorial é 1. Portanto, quando o número for 0, ele vai parar de se chamar a si mesmo. Tá? Bom, o outro fator é o modificador. Então, é o parâmetro da função recursiva que será modificado para convergir na condição de parada. Então, tu define a condição de parada e aí, quando tu vai chamar a função dentro dela mesma, né? Rechamar, não sei como chama isso, mas quando tu vai chamar a função recursivamente, você precisa, na hora que vai passar o parâmetro, fazer alguma modificação de tal forma que haverá uma convergência desses números, desse número à condição de parada, tá? Bom, por exemplo, o n é um número positivo, tá? Se for negativo, ele nem vai fazer a chamada recursiva. Então, quando eu chamo aqui n vezes fatorial de n menos 1, o que era 4 virou 13. Então, eu estou mais perto da condição de parada aqui. Tá? Se eu deixar n vezes fatorial de n aqui dentro, eu nunca vou convergir aqui e vou entrar numa recursão infinita. Pior, se eu fizer n mais 1, eu vou ficar cada vez mais longe dessa condição de parada. Tá? Então, você precisa ter cuidado na hora de passar o parâmetro aqui, de tal forma que vá haver uma conversão. As coisas vão convergir. Não sei se fica certo falar conversão, mas acho que ficou claro na minha explicação, tá? Então são duas coisas que eu vou falar aqui. Eu vou resolver bastante exercício nessa parte, porque é uma parte um pouco diferente. Então, condição de parada, modificador, certo? Bem, então como é que
Para tu entender melhor como é que funciona a recursão, você precisa entender como é que funciona o gerenciamento de memória nessas funções, tá? Em funções normais e em funções recursivas. Para fazer isso, eu deixei as duas versões da função fatorial e a primeira que eu vou explicar é a fatorial não recursiva, a fatorial normal, sequencial. Tá? Bom, você sabe que todo programa começa pela função main, então a função main. Quando há a chamada da função fatorial, isso que eu já expliquei na playlist de funções, há um desvio para a execução desta função. Tá? E aí, começa aqui a execução sequencial dessa função até encontrar o return. Tá? Então, isso aqui, esse main e esse fatorial de 4, entenda isso como sendo a pilha da memória. Tá? No momento que ele encontra esse return f, o sistema operacional pode desmontar a pilha da memória, né? Ele vai ter esse return e voltar para a função main. Tá? Encontrou o return, ele retorna para a função main com o valor calculado e isso aqui é encerrado, a função fatorial é encerrada. Tá? Na função, então veja que a função fatorial só encerra após que depois que o retorno é encontrado. Agora, na função recursiva, isso é um pouquinho mais chatinho. Novamente, o programa começa no main, o main está na memória, encontrou uma chamada da função fatorial de 4. Bom, aí foi fazer fatorial de 4. Em seguida, caiu aqui dentro, né? Execução, n é maior ou igual a 1. Ó, aqui mudei um pouquinho, mais azar. Então retorna 1, se não, retorna n fatorial de n-1, que é 3. Bom, esse return aqui, como houve uma outra chamada da função, esse return ele não encerrou a execução de fatorial de 4. Antes de encerrar a execução de fatorial de 4, houve uma chamada para fatorial de 3. Então, tem uma nova versão, uma nova chamada dentro da memória deste fatorial, tá? Então, aqui como está escrito, iniciou o empilhamento de memória, fatorial de 4 não encerrou e veio fatorial de 3. Executou esse if else, caiu no else de novo e caiu uma nova chamada de fatorial de 2. Tá? Então, fatorial de 3 também não encerrou e chamou fatorial de 2. Aí 2 continua sendo maior que 1. Bom, neste momento, veja aqui na minha pilha, eu tenho 4 instâncias, né? Essa é a palavra, ainda bem que eu anotei no slide. Instâncias da função fatorial na memória e nenhuma encerrou ainda. Bom, nesse caso, né? No fatorial de 1, ele vai cair nesse if 1 é menor ou igual a 1, verdadeiro. Então ele vai conseguir retornar e finalmente encerrar uma dessas funções fatoriais. No caso, essa que está em destaque, o fatorial de 1. Tá? Aí, no momento que ele encerra uma, o computador, o sistema operacional, há condições de encerrar as próximas, né? Desempilhando tudo isso aqui que estava na memória para fazer. Tá? Então, 1 vezes fatorial de 2, isso aqui vai acontecer na memória. Tipo, não dá para printar esse negócio, tá? Que nem a gente faz uns printf para visualizar alguma coisa, para fazer debug. Isso aqui não dá para fazer, tá? Então tem que imaginar aí na memória isso aqui acontecendo mesmo, tá? 1 vezes fatorial de 2. Aí vai lá. 2 vezes fatorial de 3 encerra a chamada, desempilha a chamada de fatorial de 2. Depois tu desempilha fatorial de 3 e desempilha fatorial de 4, que é a última, né? A última instância das 4 fatoriais que tinha. Essa operação 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 pode finalmente ser realizada na memória e retornada para o main, que mostra o resultado correto no final. Tá? Então é bem diferente disso aqui. Tá? A lógica e a mecânica de funcionamento. Tá?
Então você quer uma coisa bem sequencial, um algoritmo sequencial, e esse algoritmo é um algoritmo de pilha, tá? Se chama de pilha. Bom, esse é o primeiro vídeo recém da playlist, os conceitos, né? A questão do empilhamento, que é diferente do sequencial. Deixa eu botar pra minha cara aí. Eu vou encerrando por aqui, vou mostrar outros exemplos para dar uma clareada, tá? É um assunto diferente. Por enquanto, ficamos por aqui. Obrigado, até o próximo vídeo.